Ei, eu quero trazer uma história de uma menina que criou na roça, no sertão, no distrito. Criou trabalhando na roça, dando um duro, desde criança. Os seus pais eram humildes, lutava, trabalhava para poder criar esta menina. Esta menina via alegre, brincando, mas trabalhava muito na roça. Seus pais era 10 filhos, morreu 6, ficou 4. Esta menina, quando ela nasceu, foi uma noite linda. E um irmão dela tinha 10 anos, era acamado. Comia que minha mãe dava na boca, bebia que minha mãe dava. Não andava, não falava, mas com 10 anos ele morreu. E esta menina nasceu nesse dia da sentinela do velório do irmão dela. E o povo contava que quando a menina nasceu, estava uma noite muito linda. E esta menina cresceu na roça trabalhando, plantando feijão de corda, de arranca, milho, comia muito milho verde, feijão verde, andu, melancia, abroba, morango, chuchu. Trabalhava junto com seus pais e seus irmãos para sobreviver. Macaxeira, que é o empim, criava porco, galinha, peru, pato. Morava em BR, beira de pista. Mas os perus, os patos, às vezes ia para a pista, morria muito. Os porcos eram criados com milho e folha do mato. Era tudo gordão. E a menina cresceu ali naquela alegria, buscando água de longe. Água na cabeça, uma luta danada junto aos seus irmãos. A casinha era casinha de palha, coberta de palha de enchimento. E quando o pai saía para ir comprar algo, pão, alguma coisa, esta menina se alegrava junto com seus irmãos, quando viu o pai chegar com pão para alimentar. E foi crescendo ali naquele lugar, brincando, tomando banho em lagoa, em rio salgado, quando chovia, tinha um ribeirão salgado. Para ir para a escola era muito longe, uma dificuldade, tinha que passar o rio, quando o rio enchia, era uma luta, quase morre afogada, junto com sua prima, mas Deus trouxe de volta. E ia longe para estudar. O setor que estudava, ou às vezes, em outro setor que quando passava de ano, não perdia um ano de prova, passava todas as provas. A menina era inteligente, mas vivia na humildade, era humilde e passava por todas essas coisas. Tirava água de cisterna de longe para lavar roupa, trazer para casa. E era assim, mas era uma vida feliz. Não tinha celular, não tinha nada, internet. Era um radinho que ouvia o tempo todo, 4 horas da manhã essa menina já estava de pé, ouvindo João Mineiro e Marciano cantando, Zezé de Camargo, Luciano. E muitos deles, Amado Batista, vivia aí cantando, ouvindo essas músicas no radinho, que o pai dessa menina tinha um rádio. E 4 horas a menina já estava de pé. Mas
Até cresceu naquele lugar. Casou, né? Arrumou marido. Saiu de lá. E esta menina que está falando, que passou por esta luta, e estou falando, aleluia, essa história dessa menina que passou por essa luta, esta menina sou eu. Foi uma luta difícil, mas uma luta que era só alegria, só brincadeira. E trabalho, mas brincava também. As brincadeiras antigamente era roda. Esta menina que sou eu ia para a escola, não tinha nenhuma merenda boa para carregar. Uma merendeira daquelas que saiu antigamente, que tinha era uma merendeira de plástico que tinha um copinho no meio, uma vasilhinha dentro. Fazia, sabe o quê? Para levar para a escola? Mingau de milho. Para merendar na hora da merenda. Fazia mingau de sebo. Falo e não tenho vergonha de falar para vocês. Mingau de sebo porque não tinha outra coisa para levar para merendar. O mingau de sebo com canela e açúcar é uma delícia. Sebo tinha muito, gordura tinha muito, que a gente criava pouco e tinha. Então aquele sebo bom, aquele sebo... Hoje acho que nem existe. Se tiver, não tem aquele sebo bom que nem tinha antigamente. Um sebo bom, pastoso. Que você fazia aquele mingau, derretia o sebo e botava aquela gordura com farinha, açúcar e canela. E levava para merendar na escola. Essa era a merenda. Às vezes uma bolachinha daquela quadrada, quando podia comprar. Colocava na merendeira, às vezes. A bolachinha quadrada. Aquela bolacha quadrada que tem, né? Uma quadrada. Às vezes eu levava isso aí, meus amados. Mas vivia alegre. Na hora do recreio, ia comer. Uns estavam comendo coisa boa, comendo biscoito recheado. E eu comia meu mingauzinho de sebo. No meu cantinho, sorrindo. E muitas vezes eu dividia com um colega que não tinha nem isso aí para comer. Era uma situação muito difícil. Hoje, a gente pode muito agradecer a Deus, que hoje nós temos um celo, que eu estou aqui com meu celo gravando. Né? Você tem um celo, você tem uma casa, eu tenho uma casa hoje, posso dizer, uma mansão. Não é lá essas coisas, né? Mas na vista daqui eu morava, é uma mansão, a minha casa. Na vista daqui eu morava. Você já viu aí que já tem gravado vídeos? Ei, me segue aí. Segue os meus vídeos. Eu faço a brincadeira de Joãozinho do Sertão. Por que eu faço? Porque eu brincava quando era criança. Eu brincava quando era criança. E aí eu fiz esses vídeos, eu faço os vídeos. Tá aí no YouTube. E algumas plataformas, né? Que eu faço os vídeos. Então, pessoal, era uma luta, mas era benção. E hoje o povo tem tudo. As pessoas têm casa, têm comida, têm trabalho, estudo. Eu estudava, eu estudei, nem estudei muito, larguei meus estudos cedo. Meu pai não tinha condições de pagar um estudo para mim. Eu tinha vontade de ter um estudo bom. Eu tinha vontade de ter um trabalho bom, um emprego bom, mas meu pai não tinha condições de pagar um estudo para mim e meus irmãos. O que ele pôde fazer, ele fez com nós. Estudei o Mobral, comecei pelo Mobral, o ABC. Quando eu estava no Mobral, eu já fazia carta, bilhete. No ABC também eu já fazia. Hoje os meninos, muitas vezes, têm tudo e não sabem agradecer. Tem tudo e não sabem agradecer o que tem. Até os adultos, não é isso? Então a gente tem que agradecer a Deus o que nós temos hoje. Tem uma casa de telha, pelo menos as telhas de Eternite, mas tem. Uma casa para dormir dentro, uma cama para dormir em cima, água para beber, uma geladeira, que antigamente eu não sabia nem o que era isso. É, meus amados, eu não sabia o que era uma geladeira, nós não sabia. O que a geladeira nossa, sabe o que era? Era um pote que nós põávamos para beber água, um pote de água friinha.
Eu tinha vontade de comprar um pote, que aqui é água saudável, saúde. Aquelas águas assim. Eu tinha vontade de comprar. Quando Deus me der uma condição de eu comprar um pote, eu vou comprar um pote. Eu vou comprar um pote para me beber água, que é uma delícia. Eu sei que às vezes a gente pega, não tem dinheiro, tem hora alguma trocado, que dá para comprar um pote, que acho que não é tão caro assim. Mas olha, meus amados, mas às vezes é tanta coisa que acaba a gente não comprando, porque hoje as coisas também está cara, né? Tá pro olho da cara, como diz aí por afora o dizer. Então, assim, era desse jeito. Criei lá neste lugar, no sertão, por isso que eu criei um canal que chama Joãozinho do Sertão, do Buraco Fundo. Então, pessoal, nós vivíamos nesse lugar, um lugar muito bom, no sertão, lugar saudável. Era o sol travado, mas nós buscava água na cabeça para beber, até para lavar roupa dentro de casa. Era desse jeito. E quando não era, pegava água para lavar na cisterna longe, na cacimba do pau. Era muito difícil. Mas a gente tinha a nossa oportunidade, né? Do final de semana ir para as festas, né? Do final de semana e curtir, né? Então, a vida era assim. A situação, e a gente se sentia alegre. Eu, com meus 10 anos, aliás, com meus 7 anos, 6 anos eu trabalhava na roça, eu comprava minhas coisas. Não dependia do meu pai, eu com 7 anos de idade. Não dependia do meu pai, mas não, eu e meus irmãos. Nós vendíamos embu, amada igreja. Povo de Deus, eu estou chamando igreja, porque nós somos igreja, pessoal. Igreja somos nós, pessoal bom de Deus, né? Então, pessoal, eu vendia embu. A primeira lata de embu minha, eu ia fazer 8 anos de idade, eu comprei. Eu fiquei numa alegria imensa, vendi aquela lata de embu com mais dinheiro. Eu fiquei alegre. Eu comprei meio muito de coisa. Só com meus 9 anos de idade eu já fumava, pessoal. Eu fumava cigarro, bebia. Aprendi a fumar e beber, porque eu tinha um tio que ele era alcoólico. E nós fazíamos cigarro, eu e minha prima para ele, e aprendi a fumar e beber. A gente aprendeu. E eu criei assim, cresci, trabalhando, tendo meu sustento, ajudando meu pai, eu, minha família, meus irmãos. Eu vendi essa lata de embu, foi a maior alegria da minha vida. Eu comprei a lata de embu, já fiquei alegre. E vendi um dinheirinho a mais, fiquei alegre. Quem não fica alegre tem um dinheiro a mais, né? Compra algo, ei, você aí que tem casa de negócio, você que compra as coisas para vender, você vende, tem que vender por um dinheirinho a mais, pagar um dinheirinho, né? Então isso é alegria, você se alegra. Eu me alegrei, né? De vender mais caro. Então isso é muito bom. E você lutar pela sua vitória. Vamos lutar pela vitória. Você lute pela sua vitória. E você ainda, que ainda mora assim nas roças, que ainda vive uma situação difícil, eu quero dizer para você que Deus está no comando da sua vida. Ele trabalha por você. Assim como Ele trabalhou na minha vida, na vida da minha família, Ele vai trabalhar na sua vida também. Deus trabalha, meus amados, nas nossas vidas, meus irmãos. E eu bebia de cachorro lamber a boca. Eu já estava quase morrendo, da uma doença. Quem sabe, Deus lá sabe, uma cirrose. Quem sabe, outros problemas. Tem gente, às vezes, que até dá problema de loucura. Eu, pela misericórdia de Deus, eu fui para a igreja, me converti. Deus me curou. Se eu não tivesse ido para a igreja, meus amados, eu tinha morrido. Eu tinha morrido. Porque tem coisa espiritual que só sai, essas cartas, só sai com oração e jejum. E a gente ir para a igreja. Então foi onde eu fui curada. Eu e meu marido, dos vícios. Por isso que eu estou hoje aqui. E quero dizer para você que é muito bom, se você que está nessa situação de vício que não consegue sair, procura uma igreja mais próxima da sua casa, que é bom para você se alimentar nas palavras de Deus. Então nós vivíamos alegre, mas às vezes no fundo havia uma tristeza, porque muitas vezes faltava o pão de cada dia.
em nossa mesa. O feijão não faltava, o arroz não faltava, mas muitas vezes faltava a farinha, muitas vezes faltava a carne, que era o que mais às vezes pegava, né? A carne. As coisas antigamente eram até barato, mas às vezes a gente não tinha o dinheiro. Mas o feijão, fim de ano nós tinha, porque tinha roça, muito feijão, né? Os porcos que nós criávamos, meu pai vendia. Às vezes ele matava um, a gente comia muita carne de porco também. Outra, pessoal, comia caça. Mas tinha dia que faltava às vezes, pessoal, como eu falei. Tinha dia que faltava. Tinha dia que era bonança e tinha dia que não. E a vida é assim. E nós toquemos o barco para frente, graças a Deus. Estamos hoje aqui. Hoje meus pais não estão mais entre nós, né? Deus já levou os meus pais. Teve uma irmã minha também que Deus levou, né? Aí ficou só eu e os meus irmãos e outra irmã. E estamos aí, na graça de Deus, né? E um abraço para todos vocês. Curte, comente, compartilhe. Então é desse jeito. Vamos se alegrar junto e assistir os vídeos junto e reunir com nossas forças para nós ganhar a nossa benção, né? Porque eu e você estamos gravando vídeo, correndo atrás de uma benção. Para que a benção? Para melhorar a nossa situação, né? Para a gente comprar os medicamentos, o alimento para nós comer, uma vida melhor para nós, né? Eu que estou com meu esposo doente, é uma luta danada, gasto dinheiro. O seu dinheirinho às vezes não dá, porque é gastado com remédio, medicamento, muitas vezes, amado. Você também que às vezes está passando por essa situação, então vamos unir, vamos assistir uns aos outros e vamos, né, ajudar uns aos outros para nós vencer as batalhas, tá bom? Então até aqui eu falei, até aqui eu vim falar para você, né? Eu amo o sertão, né? Tô por essas bandas, mas eu fui criada, cresci naquele lugar. Lugar abençoado. Aqui onde eu moro também é abençoado, pessoal. Essas terras boas, terra rica. Terra rica. Mas estou aí na fé para eu ter a minha vitória, para eu ter, ó, um din-din, né? Um din-din que a gente precisa, que eu ainda não tenho, e eu preciso. Ei, você também precisa, não é isso? Então vamos lutar junto. E essas terras aqui, essa cidade maravilhosa, não sei se você conhece aqui, né? Ilhéus, Bahia, um lugar abençoado, onde nós estamos morando, viemos parar aqui. Se eu lhe contar a história, como nós viemos parar nessa cidade, você chora. Você chora, pessoal. Mas é uma cidade abençoada, tá bom, pessoal? Até aqui eu falei e vou encerrar por aqui. Até, pessoal! Até, pessoal. E vamos junto nessa. Vamos que vamos!